Olá, hoje a aula é para a segunda série, tá? Continuando agora o que nós já vimos, ó. Vimos os modelos atômicos, aprendemos a localizar no átomo o seu núcleo, a eletrosfera, as partículas existentes no núcleo, aprendemos o que é um átomo, os isótopos, isóbaros, os isótonos, certo? E hoje a gente vai começar a ver tabela periódica. Ou seja, né? Hoje a gente vai a habilidade localizar os elementos químicos na tabela periódica a partir do seu número atômico. A tabela periódica tem vários elementos químicos, né? Como a gente localiza o número atômico do elemento, né? Caso a gente for consultar ela, certo? A gente sempre olha a legenda, certo? A legenda dessa tabela, você percebe que a massa atômica fica onde? Em cima, embaixo é o número de massa, certo? Mas se você tiver alguma dúvida, o número inteiro que onde você vê é sempre o número atômico. Os números que são vírgulas, né, que vocês falam números picadinhos, isso é a massa atômica, certo? Hoje a gente vai aprender a fazer o seguinte, a localizar, né, os elementos na tabela periódica sem precisar dela. Para isso, eu preciso fazer o quê? Ensinar vocês a distribuição eletrônica de nível e subnível, certo? Pode-se fazer pela distribuição por camadas, mas eu vou ensinar vocês a fazerem a distribuição através de nível e subnível, pelo diagrama de Linus-Pauling. Por que eu vou ensinar? Porque tem muitos alunos meus que vão seguir a área do quê? Engenharia, medicina, odontologia, física, química. E uma das matérias iniciais é o quê? A distribuição eletrônica. E eles vão apresentar para você através do quê? Do diagrama de Linus-Pauling. Se você vai sem saber isso daí, você já vai ter o quê? Um prejuízo, porque você vai ter que retornar um pouquinho a matéria no seu segundo ano, certo? É por isso que eu vou apresentar a vocês o diagrama de Linus-Pauling, certo? Para vocês verem sentido do que nós vamos fazer agora, recorda com o que é constituído um átomo. Um átomo é constituído por um núcleo. O núcleo fica o quê? As cargas o quê? Positivas e uma eletrosfera, certo? Nós conhecemos até quanto? Lembra? 7, isso. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a 7 aqui, certo? Aqui é o que? Aonde fica os elétrons. Quando a gente tira um elemento da tabela periódica, o número atômico, quando ele está eletricamente neutro, é a mesma quantidade do elétron, não é? O número atômico que equivale a quê? A mesma quantidade de elétrons. Então, se o número atômico é 10, então o número de elétrons que ele tem é 10 elétrons também. O número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas quando ele está eletricamente o quê? Neutro, certo? Esses elétrons, por exemplo, esses 10 elétrons desse elemento que eu peguei, certo? Eles não são jogados na eletrosfera de uma ordem qualquer. Eles não entram em qualquer camada. Eles são todos organizadinhos. Como que ele faz? Eles entram em ordem crescente de energia. E esse diagrama aqui, ele me dá a ordem crescente de energia, certo? Então, você imagina agora aqui, ó, você tem uma cidade, que é o átomo. Agora você tem as ruas, que são as camadas,
certo? Dentro, nessas ruas, vocês têm agora um tal de subnível, que seria o quê? As casinhas que esses elétrons ficam, porque eles têm moradia também, que chama orbital, certo? Seria o quê? O subnível dele. E as camadas a gente chama também de nível ou camada, ok? Então, olha, vou explicar para você como a gente faz isso daqui, depois eu vou dar um exemplo e faço esse diagrama para vocês, então prestem atenção, hein? Como a gente monta a sequência eletrônica, como eles vão entrando nessas camadinhas aqui que eu falei para vocês, obedecendo esse diagrama. Percebe aqui, ó, que você tem, ó, 7 camadas, que a gente pode usar letras ou números. Então, ó, K, L, M, N, O, P, Q. Camada 1, ou nível 1, K. Camada 2, ou nível 2, L. Camada 3, ou nível 3, M. E assim vai, certo? Na camada K, nível 1, você tem um subnível, que é o quê? O S, com 2 elétrons. Então, ó, 1, S, 2. 1 é a camada ou o nível. O S é o subnível. E o 2 aqui, a quantidade de elétrons, certo? Então, quer dizer o que ali? Que você tem 2 elétrons no subnível S, na camada 1, certo? Você repara aqui, ó, você tem subnível S, subnível P, D e F. Então, quer dizer que a quantidade de casinhas que ele tem. Então, de cômodos. Então, por exemplo, o S, a casinha só tem um cômodo só. E cabe nesse cômodo 2 elétrons, certo? Que a gente representa por flechinha. A camada P, ela tem 3 cômodos. Então, ó, se tem 3 cômodos, a gente sabe que cada cômodo cabem no máximo 2 elétrons. Então, na camada, no subnível P, eu só consigo colocar quanto? 6 elétrons, não posso colocar mais. Na camada D, essa casinha já é um pouco maior. 1, 2, 3, 4, tem 5 cômodos. Se cada cômodo você cabe 2 elétrons, nesse aí vai caber quanto? 10 elétrons. E no F tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cômodos. Cabe no máximo quanto? 14 elétrons. Então, esse número de quantidade de elétrons que está no subnível, quando a gente fizer a distribuição eletrônica, você não vai poder ultrapassar esse número de jeito nenhum. Você pode diminuir, porque os cômodos podem ficar vazios, mas não cheio, ultrapassar de 2 de jeito nenhum, tá? Presta atenção nisso. Então, estou adiantando. Então, ó, para você entender o que é esse número em cima do subnível, a quantidade de elétrons que cabe nesse subnível, certo? Então, ó, vou apagar, certo? Então, ó, como eu vou fazer agora a minha distribuição eletrônica através do nível e subnível, utilizando esse diagrama de Linus Pauling, tá? Você vai ver agora, a única vez que você vai ver ele,
certo? Porque depois eu já vou colocar a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia, certinho aqui pra gente ver. Como você vai fazer, ó? Tá vendo essas flechas? Imagina que essa aqui é a ponta da flecha, certo? Você precisa seguir essas flechas. Só que tem uma regra, a gente não pode colocar a mão na ponta da flecha, porque senão a gente vai fazer o quê? Machucar nosso dedo. Sempre empurrando a flecha pela traseira dela e nunca pela frente dela. Então, ó, qual vai ser essa distribuição? Vou rasurar aqui porque depois eu vou apagar, tá? Depois eu vou escrever melhor. Então, olha, se a gente começar, ó, passar por aqui, a gente passou por quanto? Um S2. Um S2. A gente vem pra cá? Não. A gente vem pra cá, ó. A gente pega a traseira da outra. Passamos por quem? 2S2. Ó, vamos pra traseira da outra. 2P6. Ó, 3S2. Acabou aqui, ó. Não vem pra cá que fura o dedo. Ó, 3P6. 4S2. Vem pra cá. Ó, 3D10. 4P6. 5S2. Vem pra cá. 4D10. 5P6. 6S2. Vem pra cá. 4F14. 5D10. 6P6. 7S2. Vem pra cá, tá terminando. 5F14. 6D10. Olha só, já montei a distribuição aqui, ó, eletrônica, certo? Por ordem crescente de energia. Isso daqui é a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia. Quando vocês realizarem o exercício, você vai ter que ver aqui, porque a gente vai ter que fazer a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia, certo? Ah, mas vocês estão falando assim. E quando tiver um elemento químico com uma grande quantidade de elétrons e você fizer toda essa distribuição eletrônica e não dá um número, o que eu faço? Não se preocupa, você não vai encontrar número maior que esse, tá? Não se preocupa, ok? Podemos agora ir no nosso exercício? Então tá bom, vou apagar o diagrama, eu vou mandar no roteiro, tudo isso daqui já é resumidinho para você, tá? Então vamos lá. Então, ó, eu vou ensinar vocês, eu vou deixar aqui, ó. Ó, já vou deixar aqui, ó, a gente vai consultando aqui, ó, certo? Então vamos lá, ó. Vou fazer a distribuição eletrônica e vou já mostrar para você como está localizado na tabela periódica, como ela foi montada, tá? Porque se você reparar, a tabela periódica, ela é constituída por famílias ou grupos, ó, família 1A, família 2A, família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. E você tem também essas linhas aqui, ó, tá vendo? Que a gente chama de período. O que é o período? É aonde está localizada, o período que está localizado a camada de valência, a última camada que a gente vai agora fazer aqui, tá? Então, ó, vamos supor, ó aqui, ó, eu vou pegar a família 1A, tá? Família 1A. Vou pegar a família de 1A e vou, ó, o hidrogênio, número atômico 1, o lítio, número atômico 3, e o Na,
número atômico 11, tá? Peguei esses 3 da família 1A. Agora eu vou fazer a distribuição eletrônica. Então, ó, o que eu falei para você? Que o número atômico era o quê? A quantidade de elétrons. Então, eu tenho que fazer a distribuição eletrônica de acordo com a quantidade de elétrons que eu tenho, respeitando a sequência da distribuição eletrônica em ordem crescente de energia, que é essa daqui, você não pode pular, é essa sequência que você precisa respeitar, certo? Então, vamos lá. Vou fazer a distribuição eletrônica. Começo aqui, ó, 1s2. Ó, 1s2. Repare aqui, ó. Quantos elétrons eu preciso colocar? Se o número atômico do hidrogênio é 1, eu só tenho 1 elétrons. O que me indica a quantidade de elétrons aqui? É esse número na frente do subnível S, não é? Dessa letrinha S. Mas eu coloquei quantos aqui elétrons? 2. Quer dizer o quê? Que eu fiz errado. Eu coloquei um elétron a mais do que estava. Porque o número atômico dele que só tem 1. O que eu faço? Lembra que eu falei para você? Que a gente pode diminuir essa quantidade de elétrons, mas a gente não pode fazer o quê? Aumentar. Então, eu posso pegar e colocar aqui um S1. Vamos no outro agora. Lítio 3. Começo de novo aqui a partir de um S2. Sempre começa no início, certo? No início e vai indo, certo? Agora eu tenho 3 elétrons, então eu tenho o quê? Um S2, ó, eu tenho que colocar 3 elétrons, ó. 2 elétrons já foi, ó. Agora eu vou pro próximo. O outro é 2S2. Reparem aqui, ó, se eu colocar 2S2, eu vou ficar com quanto? 4. E o lítio só tem quanto? 3 elétrons. O que eu faço? Apago e coloco quanto? 1. 2S1. 2 com 1, 3. Vamos no Na11 agora. Agora eu tenho que distribuir 11 elétrons. Começo de novo aqui, ó. 1S2, já coloquei 2. Faltam quantos? Aqui, 9, né? 11 menos 2, 9. Então, ó, 2S2, ó, tô seguindo a sequência. Agora 2P6. Agora, ó, deu quanto? 6, 8, 10. Faltam quanto? 1. O próximo aqui, o que é? 3S2. Se a gente colocar 3S2, o que vai acontecer? Vai ficar com 12. E eu só preciso 11. Então, eu apago e coloco o quê? 1. Então, ó, eu já fiz a distribuição eletrônica de todos com vocês, tá? O que eu vou ensinar para vocês agora, ó? Repara o seguinte, ó. Vou ensinar para vocês o que é camada de valência. Por quê? Porque na tabela periódica, eles estão distribuídos através de uma ordem crescente de número atômico e sua camada de valência. Através da camada de valência, você pode localizar o período e a família que ele está. Como assim, dona? Quer ver, ó? Eu peguei a família 1A, tá? Repara aqui, eu não falei que essas linhas horizontais era o período? O período indica a camada. Repara que o hidrogênio, ele está o quê? No 1 aqui, ó, na primeira camada da tabela periódica, tá vendo? Se a camada de valência é a última camada, certo, do elétron, é a última camada. O que é a última camada? Ué, se os elétrons foram distribuídos, tiver uma camada, 2 camadas, a terceira é a última, é a camada maior, certo?
Então, ó, o que eu vou aqui, ó? Aqui só tem uma camada, ó, que é a 1. É a única camada que tem, é a 1. Então, ó, o hidrogênio tá localizado o quê? No período 1. Período 1. O que? Seja na camada 1, certo? E agora, e na família? Como que eu vou localizar a família? Gente, ó, a última camada tem quantos elétrons? Se ele tem uma única camada, ele só tem quanto? Um elétron, não é? Então, a última camada, a camada de valência, é igual ao quê? A 1. Então, quer dizer que ele está localizado na família 1A. Vamos fazer a outra também, para vocês perceberem. Qual é a última camada aqui, ó? Tem a camada 1, tem a camada 2. Qual é a camada maior? É a camada 2. A camada 2 é a camada de valência. Então, a camada de valência é a 2. Tem quantos elétrons nessa camada 2? Um elétron, quer dizer que a família é igual a quanto? 1A. E o período do lítio, qual que é agora? Ó, a camada de valência está localizada na camada o quê? 2. Então, está localizado no período 2. Você repara aqui, ó. Hidrogênio está no topo, certo? Já o lítio está abaixo dele, no período 2, certo? Período 3 e assim vai, até o 7. Então, ó, período 2, família 1A. Agora, vê no Na agora, ó. Camada 1, camada 2, qual é a maior? A camada 3, não é? Então, o período é quanto? 3. E a família? Você só tem quanto? A família 1A, porque você só tem um elétron na camada de valência. Certo? Segura aí que a gente vai mudar a família agora, para vocês perceberem. Ó, então, ó, você sabe que, ó, terminou com um elétron na camada de valência. Um elétron quer dizer que é da família 1A. Se você fizer a distribuição de todos os elementos da família 1A, você vai encontrar a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Porém, o que vai mudando é o quê? O período. Vai ser período 4, 5, 6 e 7. A única coisa que vai mudar é isso, tá? Agora, ó. E assim, como chama a família 1A? Chama metais alcalinos, que eu vou mandar também para vocês darem uma olhada nos nomes deles, tá? Vamos pegar agora a família 2A. Ó, para vocês terem. Ó, B4, magnésio 12, cálcio 20, tá? Vou fazer igual o centro de Midas, vou dar um tempo. Não dá, né? Então, ó, vamos lá. Se vocês quiserem, trava o vídeo e faça a distribuição eletrônica para vocês treinarem aí, tá? Pode fazer, tá? Depois você volta para ver se você acertou. Então, ó, berílio 4. Vamos lá, distribuição eletrônica aqui, ó. Começa aqui no início, hein? Então, ó, vamos lá, passa por 1s2, o próximo é quanto? 2s2. Eu tenho que colocar quanto? 4. 2 com 2, 4 elétrons, tá? Vamos já ver quantos elétrons tem na camada de valência? Qual é a camada maior? 2. Quantos elétrons agora? 2. Quer dizer o quê? Que ele é da família o quê? 2A. E qual é o período dele? Período 2, você olha o quê? Pela última camada que você colocou. Então, período 2, família quanto? 2A. Agora, um magnésio. Começo de novo no diagrama, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Deu quanto? 10. O próximo é quanto? 3s2. Certo?
é 3S2. Então, a última camada qual é? A camada maior, 3. Aí, ó, período 3, você olha a camada, né? E quantos elétrons tem nesse período? 2. Então, família 2A. Se você olhar na tabela, ó, família, ó, período 3, ó, o magnésio tá aqui, ó, porque o período 1 é o que tá em cima aqui, ó, que começa no hidrogênio, ó, que quer dizer que nessa família, ó, não tem o período 1, certo? Então, ó, período 1, período 2 e o período 3, que é o magnésio. Agora, ó, a gente vai fazer do cálcio, que é embaixo. Então, ó, vamos lá. 1S2, comecei de novo. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Aqui, olha. 10, 20, ó. Soma os números em cima aqui, ó, que é a quantidade de elétrons. 20 já. Camada maior, 4. Então, período igual a 4. Família, quanto? 2A. Certo? Então, ó. Então, eu só vou fazer essas duas famílias, mas eu vou fazer um de observação para vocês, ó. Ó. Então, ó, família 2A. Por quê? É da família 2A. Vamos recapitulando. Porque a camada de valência tem quanto? 2 elétrons. Certo? Vamos pegar o bromo 35. Ó, olha, bromo 35. Vamos supor que eu não sei nem o período, nem a família agora dele. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? A distribuição eletrônica. Então, começa aqui, ó. Começa aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, vai contando em cima. 2, ó, aqui eu tenho 10, ó, 6, 2, 8, 10, 12, tá? Agora, ó, 3S2, 3P6, 18, 4S2, 20. Ó, tô somando aqui o número de elétrons que é em cima, hein? Presta atenção. Agora, 20, 3D10, ó, tô vendo aqui, ó, 3D10. Agora foi para quanto? 30. Agora, 4P, ó, até aqui deu 30, para dar 35, e 4P6. O P cabe no máximo 6, mas eu posso colocar quanto? 5. Posso diminuir, eu só não posso aumentar, certo? Então, a distribuição eletrônica é essa. Prestem atenção agora, tá? Qual é a família e qual é o período? O período dele, você vê por quanto? Para a camada o quê? Maior, na distribuição eletrônica que você fez, certo? Então, vamos lá. Camada 1, camada 2, camada 2, camada 3, camada 3, camada 4, camada 3, camada 4. Qual é a camada maior que eu falei para vocês? 4, não foi? Reparem no seguinte, gente. Eu não falei que... Então, quer dizer, o período é igual a 4. E a família? Eu não falei que a família é a quantidade de elétrons que você tem na última camada? Se a camada é 4, você tem que pegar a quantidade de elétrons que tem nessa camada. Ah, mas então eu vou pegar 5? Não, de jeito nenhum. Não é camada 4? Você tem camada 4 aqui e você tem camada 4 aqui também. Repara? Ó, camada 4, camada 4. Então, você deve somar esses dois. Então, ó, 5 com 2, 7A. Nunca se esqueça disso, hein? Porque já já a gente vai estar fazendo ligação química e vai ser necessário isso, tá?
Ah, então esse elemento, ó, está localizado no período 4 na família 7A. Vamos ver, ó, vamos lá. Vamos olhar aqui, ó. Família 7A. Família 7A. Ó, camada 1 é aqui, ó, esse daqui, ó. Em cima aqui, ó, é a camada 1, camada 2, camada 3, ó. Mas só que esse cara tá na camada 4, então tá a camada aqui, ó, ele tá nessa linha aqui, ó. E na família 7A, ó, 7A, período 4, como se fosse batalha naval, ó, bromo, acertamos? Ó, aqui, ó, acertamos na mosca, ó, período 4, família 7A, certo? Então, ó, aqui em cima, ó, é o período 1, ó. A primeira linha é o período 1. A segunda é período 2. Tem família que não tem no período 2, tá vendo? Período 1, desculpa, não tem. Já começa no período 2, certo? Ó, período 3, período 4 e assim vai, ok? Então, ó. Fez aqui? Preciso fazer mais alguns? Acho que não, né? Então, ó, nessa aula de hoje a gente vai ver o quê? Vocês aprenderam que é a tabela periódica junto com a distribuição eletrônica. Eu vou mandar alguns exercícios para vocês junto, para vocês treinarem para você fazer a distribuição eletrônica e achar a família e o período. E vou mandar uma tabela periódica também para vocês, tá? Um beijo grande para vocês, fique com Deus. E eu tô morrendo de saudades, tá? Mas, por enquanto, vamos ficando em casa. Agora tá pior, né? Então, não adianta. Um beijo para vocês, tá? E vem conversar comigo, viu? Que eu tô com saudade de vocês.